Vamos conversar com isso. Eu gostaria que você abrisse seu livro em Provérbios, capítulo 18. Livro de Provérbios, capítulo 18, seu versículo 20 e 21. Nós vamos falar hoje o que tem saído da minha e da tua boca. O que tem profetizado? O que você tem falado nos dias chamado hoje? Todos acharam? Provérbios, capítulo 18, 20 e 21. Eu vou estar lendo na versão NELH, nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Que diz assim: você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. O 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Oremos. Pai, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós te glorificamos, exaltamos, bendizemos ao Eterno por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Pai amado, que o Senhor venha trabalhar em cada coração, em cada vida, nesta noite, Pai. Que eu venha diminuir e o Senhor crescer. Que venha haver revelação daquilo que Tu queres, ó Pai amado. Para a Tua igreja nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poder sobrenatural da palavra. O que a gente tem feito daquilo que temos falado? Eu fico pensando, quantas das vezes nós murmuramos, quantas das vezes nós falamos palavras que desagrada a Deus. E no texto lido nós vamos ter que dar conta disso. Aleluia. O texto diz que tanto o poder da vida, bênção, e o poder da morte, maldição, estão em nossas palavras, e vamos comer o fruto desta palavra. Isso explica o porquê de muitas pessoas não conseguirem viver uma vida abençoada, viver uma vida sadia, viver uma vida de fartura, por causa da palavra. Qual é a palavra que tem saído da tua boca? Estava ouvindo um certo homem trazendo uma palestra e tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas dentro do auditório. E quando aquele homem ele chega para palestrar, ele traz uma palavra: quem tem dinheiro? Ninguém se manifestou, ninguém falou nada. Ele voltou a trazer outra palavra: quem tem R$1? Todo mundo levantou a mão. Você teria coragem de me dar esse R$1? Todo mundo levantou e já estava descendo para dar R$1. Ele falou: você não tem dinheiro, mas se cada um me der, eu tenho R$3.000. É sobre a palavra que você fala ou que você absorve para a sua vida. Eu quero dizer nesta noite que a palavra a qual aquele homem estava falando, e daqui a pouco ele tira uma Bíblia de dentro da bolsa dele. Eu falei: esse camarada é crente? E ele fala assim: olha, toda a sabedoria do universo está dentro da palavra. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, eu carrego isso, todo dia eu carrego isso. E o que a Bíblia diz para mim e para você? Conhecereis o que? A verdade vos libertará. Por que a gente não
conhece a verdade que nos liberta. Vai nos libertar de falar aquilo que não devemos. Vai libertar de nós falarmos palavras a qual vai ofender alguém. Eu estava ouvindo um cidadão esses dias, e ele falando sobre o poder da palavra. Como traz o desânimo para a minha e para a tua vida o poder da palavra. Ela pode te levantar e pode te matar. Essa madrugada, quando eu estava ouvindo esse homem falar, e eu fiquei assim, atordoado, eu não dormi essa noite. Eu cochilava. Porque a palavra, ela me confrontou. Sabe por quê? Porque ele usou a palavra na palestra. Mais um homem usando a palavra para falar para mim e para você. Todo o conhecimento está aqui dentro da palavra. Então, nesta noite, eu quero te... isso explica porque tanta gente não herdou a terra prometida. Por causa da palavra. A palavra deixou muita gente morrer no deserto. A palavra, ela pegou pessoas, aleluia, tirou do projeto de Deus. A palavra hoje, minha e tua, está te tirando do céu. Porque a palavra, como eu li no texto, ela é bênção e ela é maldição. Depende de que sai da tua boca. A sua boca só sai palavras de maldição, só vive murmurando, reclamando de tudo. Nessa noite, vamos aprendermos junto, aleluia, trazer a palavra de bênção para nossas vidas, para o nosso dia, para nós quando passarmos. Aleluia. Eu quero falar nessa noite, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Eu gostaria que alguém abrisse o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Eu acho que eu vou ser mais rápido, acho que eu já deixei aqui. Deixa eu ver se eu já deixei aqui. Aleluias. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17. Alguém leu? Alguém achou? Quem achou, por favor, leia. Como está escrito. Pode ler, Marcinese. Que muitas nações te constituem perante aquele no qual creu, e saber Deus, a qual vivifica aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Hebreus 4, 17. Perdão, é Romanos mesmo. Eu que estou. Está falando de Abraão, irmãos. Está falando de Abraão, quando Deus ele faz uma promessa àquele homem. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Romanos. Oh, Jesus, que maravilha, rapaz. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17 vai dizer: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, e ele é o nosso pai aos olhos de Deus, a quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá a vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. O que Deus fala para Abraão? Que ele seria pai de uma grande... Essa palavra, ela se cumpriu nitidamente
nitidamente sobre a vida deste moço chamado Abraão. E Abraão, pensando de estar velho, perseverando naquilo que Deus tinha para a sua vida, perseverando na promessa que Deus tinha para a sua vida, perseverando naquilo que Deus, aleluia, colocava para a vida dele, que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão não tinha filho. Como é que pode ser pai de uma grande nação se não teria filho? A sua mulher era estéril, mas ele creu, ele tomou posse daquilo para a sua vida. Ele ouviu a palavra entrou no coração, desceu, e ele não murmurou. Ele tomou posse da palavra, que ele seria pai. Irmãos, eu quero dizer algo nessa noite para a sua vida. Existe uma promessa de Deus. Quem tem promessa faz assim com a sua mão. Todo mundo tem promessa nessa noite? Prepare-se para alguém não acreditar na promessa na sua vida. Prepare para alguém dizer assim: isso não vai acontecer. Você está velho, você já não está mais no auge de estar acontecendo. Eu venho falar nessa noite: ei, a promessa ainda está de pé de Deus para a sua vida. Não desista daquilo que Deus te prometeu e vai fazer na sua vida. Crê na palavra que Ele tem te falado. Glória a Deus, aleluia. Quem tem que crer é você, não sou eu. Eu tenho crido na minha palavra. Eu tenho crido na palavra como o Senhor tem falado para mim. Nós somos seres humanos, muitas das vezes nós paramos e falamos: não estou aguentando mais. Mas Deus fala assim: espera mais um pouquinho. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê que ela existe. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Ela vai, é rápido que vai acontecer, eu não sei, irmão, mas nós temos que perseverar naquilo que Deus tem prometido para nossas vidas. O que Deus tem prometido para você? O que Deus tem falado para você? Esse é o Deus que cremos, um Deus que chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Podemos ver esse poder no capítulo 1 de Gênesis. Apenas com a palavra haja, Deus criou todas as coisas. Esse poder também está sobre nós. Esse chama fé. Se eu não tiver fé, não vai adiantar nada. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Quem já viu o céu aqui, irmãos? Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Aleluia. Quem quer morrer aqui, irmão? O céu tem que morrer, irmão. Ninguém quer morrer. Irmão. Coloca aí, irmão. Coloca aí. Quando fala da morte, eu não quero não, calma aí, Jesus, tem coisa para fazer aqui na terra ainda. Aleluia. Paulo foi assunto ao céu e disse que viu coisas inefáveis que não era necessário, não poderia contar para mim e para você. Que tão grandes coisas. Aleluia. Tia da minha esposa, a Vera, ela disse que morreu, foi assunto ao céu. E quando Deus fala, desce, ela não quero descer, não, deixou aqui mesmo. Mas ela tinha filhos para tomar conta. Imagine o céu. Aleluia. Muitas das vezes temos promessa de tantas coisas, mas a maior promessa Deus já fez para mim e para você. Aleluia. Cristo na cruz para que eu e você ganhássemos o direito de andar nas emoções celestiais. Aleluia. O que temos feito desta promessa? O que temos feito?
Nós estamos esperando Cristo para hoje, para agora, para esse momento, para esse segundo. Ou a gente está esperando Cristo para daqui a 10 anos? E a gente tem que esperar Cristo para hoje, para agora, nesse exato momento. A Bíblia diz que nós não sabemos a hora e nem o momento. Então nós temos que crer na sua palavra, que Ele vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Ele vai vir buscar o seu povo. E nós somos o povo, a igreja eleita de Cristo, que vamos subir para o céu. Nós temos que crer nessa palavra. Pastor, então eu vou largar tudo. Não. Vamos trabalhar. Vamos buscar, precisamos buscar, a Bíblia diz que nós não podemos ser relaxados, mas nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, porque a sua palavra, aleluia, ela traz à existência aquilo que não existe. Trouxe a existência na vida de Abraão, ter o seu filho Isaque. Trouxe a existência Isaque. Isaque traz Jacó. Aleluia. Deus santo, aleluia. E Jacó traz os seus 12 tribos. E chega Cristo até mim e eu você. Aleluia. Olha a promessa. Pai de uma grande nação. Aleluia. Eu e você fazemos parte, aleluia, da promessa de Deus na vida de Abraão. Nós fazemos parte dessa promessa. Por que reclamamos? Porque muitas das vezes deixamos de lado aquilo que Deus ele tem falado e reclamamos, murmuramos. E Deus fala para mim e para você, filho, olha para o alvo é Cristo, se é Cristo o alvo, vamos alcançar o nosso galardão. Glória a Deus, aleluia. Vamos alcançar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Você já teve a experiência, ou a chance, ou conhece alguém que pela fé viveu algo que era impossível acontecer? Eu já vivi. Impossível acontecer. Eu já vivi o milagre de Deus. Daniel, o milagre meu hoje está com 27 anos de idade. Mas você não podia ter filho. A doutora falou assim quando ela engravidou: vai nascer sem um olho, sem um braço, vai nascer sem uma perna, ele vai nascer defeituoso. Mas eu criei na promessa que foi feita sobre a minha vida e está ali, ó, faltando nada. E você, qual é a promessa que Deus te fez? O que trouxe a existência na sua vida aquilo que não existe? Que é impossível acontecer. A primeira maneira é trazer à existência aquilo que não existe. A segunda maneira, abençoar tudo aquilo que Deus nos deu. Vou repetir. Abençoar tudo aquilo que Deus nos deu. Você tem abençoado aquilo que Deus te deu? Você tem abençoado o teu salário? Você tem abençoado? Você tem amaldiçoado o teu salário? Essa miséria, isso não dá para nada. Sabe por causa de que não dá para nada? Porque miséria, você não tira o que é de Deus. Você não entrega no altar o que é de Deus. Aí você não consegue se libertar, não consegue ser abençoado por Deus.
e não consegue enxergar a bênção de Deus para a sua vida. Não consegue. Aos olhos humanos, 5 pães e 5 peixes, dá para alimentar quantas pessoas? Renato, na sua visão ótica humana, 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar quantas pessoas? Fala para mim. 10 no máximo. Esse cara tem fé. 5 pães e 2 peixinhos. Então ele está querendo dizer que 5 pães vai dividir em 10. Então a metade de um pãozinho para cada um. Vai te satisfazer? Vai te fazer, irmão Belmira? Metade de um pãozinho hoje? Renato, acho que a conta está além, irmão. Aleluia. Ele come 3, ele falou. Ele come 3, então eu estou lascado. Alguém que repartia o pão para 7. É verdade. Jesus, obrigado. Glória a Deus, hein? Mas quando repartia o pão para 7, não, para 9. Porque para 9, pastor, minha mãe e meu pai também comiam. Meus irmãos estão ali, não sei se vocês vão lembrar, eu lembro disso. Todo mundo queria ficar com a parte mais gorda, que era o meio. Ninguém queria a ponta, que ficava fininho. Aleluia. Mas era algo abençoado, irmãos. Era algo que apresentava a Deus. Era algo que colocava diante de Deus ali, apresentava a Ele. A gente comia, só ia almoçar. Muitas das vezes o arroz e o feijão, mas o arroz e o feijão também é apresentado a Deus. Aleluia. E está aí, ó, 2 homens fortes aí, 3, né? Tem mais um gordinho aqui. Aleluia. Ninguém morreu de fome. 7 no Rio de Janeiro, ninguém morreu de fome. Mas abençoou. O que ela fazia? Orava. O que meu pai e minha mãe faziam? Orava. Apresentava a Deus, abençoava. Não amaldiçoava o que ganhava. Abençoava. Aleluia. 5 pães e 5 peixes. Renato falou 10. Eu achei muito. E 5.000 homens. O que você acha? 5.000 homens. Eu falei ainda certo. 5.000 homens. Eu quero te falar algo nessa noite, moço. O Senhor ele tem falado muito comigo. Aleluia. A gente vai trocando o nosso hábito de viver, de estar no telefone por algo especial para nossas vidas. Eu deixei o Kawaii, eu deixei o Facebook. E eu estou seguindo alguns homens que vale a pena você parar para ouvir, aleluia, trazendo a memória aquilo que muitas das vezes eu já vivi. Mas ele traz a memória, ele abençoa a minha e a tua vida, aleluia, ele traz algo sadio para a minha vida. O que você tem feito? Muitas das vezes passamos. Eu vou falar de mim, não vou falar de você não. Eu passava 1 ou 2 horas. Minha esposa brigava comigo no telefone, vendo aquelas piadas engraçadas. Eu perdi 1 ou 2 horas da minha vida que eu poderia estar me alimentando da palavra, aleluia, no mesmo telefone, na mesma internet, aleluia. Eu perdia esse tempo. Eu comecei a ouvir um homem, foi semana, não foi ontem não, foi antes de ontem, meia-noite. Aí daqui a pouco, irmãos, eu aperto assim são 2 horas e 40 minutos, já era meia-noite. Eu falei, meu Deus, e quanto
mais eu ouvia, mais eu queria ouvir. Quanto mais aquele homem falava da palavra, mais eu queria ouvir. Porque eu trazia algo que alimentava a minha alma. O que a gente tem feito, irmãos? Eu estou falando de mim, eu não estou falando de você. Troca as coisas que são fúteis da vida para entrar naquilo que Deus tem. Para mim, para você, abençoa tudo aquilo que bate nas tuas mãos. Porque Jesus, quando pegou aquele pão e aquele peixe, Ele está declarando para mim e para você algo espetacular. Ele está declarando assim, olha, coloca de 50 e 50. Eita, glória. Faz homem, bolo de 50 e 50. Aí ele pega aqueles 5 pães e 5 peixes na graça. Levanta ao céu. Meu Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Você tem apresentado a compra que você faz? É verdade. Você tem apresentado o pão que você compra? Você tem apresentado a comida que você compra? Como diz, abençoar tudo aquilo que Deus nos deu. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos apresentar ao abençoado. De vez em quando acontece comigo. A fome é tanta que a gente pede a quentinha. Quando a quentinha chega aí a briga, Daniel quem vai comer primeiro. E a gente senta lá e esquece. Até te agradecendo a Deus por aquela alimento. Ou vamos trazer o lado espiritual. Será que ela não apresentou o adversário da nossa alma para viver mais? Será que ela não consagrou para viver mais? Olha, vendo seguinte, eu vou consagrar alguém. Hoje, irmãos, até para falar em demônio hoje está difícil. Nem isso a gente está podendo falar, tá? Pelo amor de Deus. Está sendo gravado. E a gente tem feito o quê? Você já foi no supermercado? Olha a maioria dos supermercados como é que é. Você vai fazer sua compra. Olha os cantos, irmão. Você vai ver uma imagem. Quase todos os mercados você vai ver uma imagem. Cuidado do lugar que você senta para comer. Uma certa vez estava eu e minha esposa, irmã Marli, irmã Roicino, não sei se ela vai se lembrar disso. A gente saía da igreja todo domingo e ia para um lugar almoçar. E ali a gente batia papo, trocava uma ideia, conversava. E um dia, a irmã Marli olhou para o alto. E aquilo tudo ali era apresentado a um orixá. O dono daquilo era o dono do maior centro de macumba do Rio, de Anchieta. Ele servia quentinho. Era um lugar para mim, para você estar? Não. Estou apaixonado, mas orou, acabou. Não, não. Tem vários lugares que você pode ir. Você pode selecionar. Nunca mais voltamos naquele lugar. Eu quero dizer algo para você nessa noite, voltando para dentro do tema. 5 pães e 5 peixes foi apresentado. Muitas das vezes queremos a multiplicação na nossa vida, mas olhamos assim, eu só tenho isso.
Só tem isso. Isso aqui não dá para nada. Você já apresentou? Você já abençoou nada que você tem? Você levantou mão para o céu e já deu graça do nada que você tem? Ou você simplesmente está dizendo, não é nada? Renato ainda deu para 10 pessoas. Ele já teve mais fé ainda do que muitos por aí. O irmão disse que já comi 3 pãezinhos. Estava lascado. Os outros 9 que vinham para frente tinham que brigar, tá, com um pedacinho dos 2. Se ele chegar na frente. Eu quero dizer algo, abençoa o que você tem. É o poder da palavra. Jesus Cristo manda colocar de 50 em 50. A Bíblia diz que aqueles pães alimentou 5.000 homens. Sobrou 12 cestos de pão. Como isso? Como isso? Estava ouvindo o Silas Malafaia uma entrevista com esqueci o nome do apresentador. Falou, mas tu é rico. Ele, o que é riqueza para você? O que é rico ser rico para você? Ter muito dinheiro no bolso? Não lembrar aqui o nome da apresentadora. Oi? Marina Gabriela. O que é riqueza para você? É com pouco que você ganha, Deus sustenta a sua casa, você dizima, você oferta, você abençoa alguém, aleluia, e não falta. Isso é ser rico da graça de Deus. Isso é ser rico entendendo aquilo que Deus faz com a sua vida. Sabe que a gente, muitas das vezes, as pessoas não vivem bem, é porque não estão sempre faltando. Não sabem ser liberal. Está aqui meu filho aqui. Uma certa vez nós estávamos passando uma situação difícil demais. Eu não sei se ele vai lembrar disso. Ele era bem menor. Aí ele falou assim, pai, não tem ninguém para a gente abençoar não, pai? Eu falei, por que, filho? Não, pai. Aquela vez que o senhor abençoou lá no Arapicu com as 2 janelas lá, Deus abriu a porta, abençoou muito a loja. Entenda a parte da liberalidade da sua vida. Dá-lhe. Irmãos, não passou um dia, irmãos. Entrou um irmão lá dentro da loja, um pastor amigo nosso, falou, pastor, o senhor já era pastor, Daniel? Não era, não. Quanto é um caminhão de areia? Aí eu falei, um caminhão de areia? Aí Daniel, ele vai lembrar disso, ele tomou a frente de tudo. Por que, pastor? O senhor está precisando de um caminhão de areia? Aí ele, tem que comprar um caminhão. Não, o senhor não precisa não, eu vou mandar um caminhão de areia para você. É ser liberado. Pastor, tua vida está 100%? Não. Mas eu vivo aquilo que Deus ele tem falado sobre a minha vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fala. Eu tenho visto Deus trabalha muito, irmão. Não é pouco não, muito. Aprenda a ver aprenda a abençoar tudo aquilo que bate na tua mão. Aprenda a entregar a Deus. Estou falando que você não vai passar luta, dificuldade, não. Vai passar sim, que todos passaram. Se eu pegar de Gênesis, Apocalipse, se eu falar principalmente de Abraão, de Jesus, ele passou pelo deserto. Se eu falar de Abraão, ele passou as tribulações dele. Teve lá Agar, teve Ismael, teve luta, teve dificuldade, teve tribulação. Isaac, quando foi semear, ele semeou ali, semeou numa terra que o povo veio e entulhou o gosto de Isaac. Mas qual é a tua reação? Como é que você tem abençoado?
É você, não sou eu. Somos nós. Aleluia. Cristo alimenta 5.000 homens. E ainda sobra. Gratidão por aquilo que Deus fez. Seja grato, Ele já salvou a sua alma. Seja grato, Ele já te deu um salário. É pouco, mas Ele já te deu um salário. O que você tem feito do salário que Ele tem te dado? Vive com pouco, que a Bíblia diz ser fiel no pouco, que no muito eu te coloco. Tem gente que ganha pouco, mas não é fiel no pouco. Quer ser abençoado, mas não é fiel no pouco. Eu ganho 1.400 ou 1.300 e não sei quantos do salário. Mas e aí, tem tirado as primícias? Tem tirado o primeiro de Deus? Gasta com tudo, menos com aquilo que Deus tem falado para você. Então nós olhamos 5 pães e 5 peixes. Aí servir para nada diante da multidão. Mas Jesus olhou para o céu e, em gratidão a Deus, e com a sua palavra Ele abençoou. Houve multiplicação. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida abundante porque só vive reclamando de tudo e até inconstante vive amaldiçoando tudo o que Deus lhe deu. Para de amaldiçoar. Abençoa. Entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Terceiro, falar aos problemas. Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu falei falar aos problemas. Marcos 11, 23. Verdadeiramente eu afirmo a vocês, que se alguém disser a este monte, levanta-te e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disse, assim será feito. Porque eu falei ao meu problema. Você tem falado ao seu problema? Porque eu não tenho falado, irmão. Até essa madrugada eu não falava ao meu problema. Até essa madrugada não. Você temos que aprender a falar com o problema. O problema você não existe. O problema você vai sair da minha vida. Escassez, você vai sair da minha vida. Mas tenha certeza de algo. Tem sido fiel. Tem sido fiel. Para falar, eu tenho que ser fiel. Para mandar um monte sair, mas eu tenho que estar na fidelidade com Deus. Eu não posso chegar lá, aí sai daí, vou passar vergonha. A Bíblia ela fala que tem demônio que só sai com jejum e oração. Aí eu quero lá, sai daí, sai, eu vou passar vergonha. Porque eu tenho que estar em jejum e oração e leitura da palavra para acontecer na minha vida. Jesus não assegura que se alguém dar uma ordem ao monte, ao problema, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Da mesma maneira, Deus dá uma ordem para Ezequiel. Qual a ordem que Deus dá para Ezequiel?
Profetiza. Calma aí, Deus, só tem osso. Calma aí, Deus, como é que eu vou profetizar? Pode haver vida, Ezequiel? Pode. Profetiza. Fala a eles. Aí ele fala sobre a tua palavra. Ele não fala dele, ele fala da palavra. Nós conhecemos a palavra. Nós vivemos a palavra. Por que não acontece muitas das vezes na nossa vida? Vamos ler Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 4 e o 7. Rápido ao ir, para alguém ler para a gente. 37, do 1 ao 4. Quem achou, puder ler, eu vou agradecer. Vou nem abrir para ler, não. Eu vou esperar alguém ler. Para vocês, não, essas barulhinhos de folha para lá e para cá, e se incomoda o inferno. Ei, quem vai ler para a gente? Lê. Capítulo 37, versículo 1 ao 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. 37, o 7 agora. Agora para o 7? Isso. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um osso ao seu osso. Vocês entenderam? Ele profetizou porque ele quis. Ele profetizou, como é que é? Vai o 7. Profetizei como se me deu ordem. Profetizei como o Senhor me deu ordem. Por que muitas das vezes, Deus fala para Jeremias, o que tu vê? Deixa uma vara de amendoeira. Fizeste bem. Hoje você perguntar, o que tu vê? Eu vejo uma bola de fogo com uma mão, só viu uma bola de fogo, aí já botou a mão de Deus lá, já começou a dizer, irmão, hoje eu tenho que enfeitar o pavilhão. Hoje eu tenho que ver algo mais, eu tenho que ser um profeta, eu tenho que ser um cara. Ei, ele profetizou conforme a palavra, conforme Deus mandou. É isso aí, glória a Deus. E se Deus já mostrou a Ezequiel, é porque Ezequiel estava de acordo com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ultimamente eu tenho me incomodado, irmão, com algumas coisas por causa disso. Estamos fazendo muitas das vezes as coisas de qualquer jeito. Deus fala para um homem assim, Balaão, não vá. Aí ele, tá bom, Deus, foi lá para os príncipes, não vai. Ó, ele mandou não ir. Não, se Deus falou para não, é não. Eu não tenho que perguntar de novo. Eu não tenho que ouvir novamente os príncipes. Eu não tenho que ouvir Balaque falar novamente, não. A palavra de Deus é uma só. Não é duas, não é três. Deus fala para Balaão, não vai. Porque Balaque sabia que quando Balaão abençoava, era abençoado. Quando ele amaldiçoava, era amaldiçoado. Os príncipes voltam a primeira vez, aí ele manda mais príncipes, mais dinheiro, mais tesouros.
consultar Deus. Deus já falou que não, irmão. Para que vai consultar Deus de novo? Vai, mas fala aquilo que eu mandar. Deus mandou Balaão falar para Balaque enviar as mulheres lá para se prostituírem com o povo de Israel, para se contaminar e ali destruir o povo de Israel? Não. Deus não mandou Balaão falar isso. Deus, ele dá uma ordem a Balaão: você vai, Balaão, mas vai falar aquilo que eu mandar. A primeira vez que Deus fala para Balaque, ele fala assim: Balaque, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas calma aí, Deus abençoou esse povo, é esse povo aí, filho, não tem jeito com ele não. O Todo-Poderoso abençoou ele. Sabe o que eu quero dizer isso? Deus tem que abençoar a tua vida. O adversário está tentando jogar cisco na sua vida e você está deixando. Você sempre foi abençoado. A promessa de Deus para a minha vida e para a tua. Mas quando o Balaão fala para Balaque, ele vê a mulher bonita, contamina o povo de Israel, contamina o povo judeu. Hoje em dia o que está acontecendo na nossa vida são pequenas coisas que têm entrado, são pequenas coisas que têm acontecido, palavras, murmuração, e tem acontecido e não está sendo abençoado na sua casa. Por pouca coisa. Mentiras, irmãos. Aí Deus, eu quero ser abençoado. Não vai. Deus, multiplica o meu salário. Não vai. Sabe por que que não vai? Não é fiel. Tem um pastor aí que disse que esse demônio só sai quando você dizime a oferta. Que é o pulgão, o gafanhoto. Eu não gosto de falar em dinheiro não, mas a mensagem hoje cortou para esse lado. Profetiza. Está pronto para profetizar aquilo que Deus tem mandado na sua vida? Hoje eu questionei Deus. Você já questionou Deus? Eu já questionei Deus. Questiona Deus. Não. Faz o bolo, não. Agradece a Ele. Hoje eu vi a mão de Deus, eu vi a graça de Deus, eu vi Deus nesse lugar, sabe por causa de quê? Que eu dobrei o joelho e comecei a conversar com Ele sobre a sua palavra. Eu comecei a sentir Deus, aleluia, nesta noite sobre a minha vida, porque eu entendi que quem vai fazer na minha vida é Ele, não é mais ninguém. A Bíblia diz: entrega, confia, deixa que Ele vai fazer. Agora eu entrego, eu falo que confio, mas eu quero fazer do meu jeito. Você me desculpa, não vai? Não vai. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34, parte B. Talvez seja isso que muitos não conseguem declarar a palavra de vitória, porque o seu coração está cheio de má notícia, medo, incredulidade. Precisamos encher nosso coração de palavras de Deus e fazer o que Ele disse a Josué: não se aparte a minha palavra da tua boca, mas antes medita de dia e de noite. Vamos declarar a partir de hoje: sua boca vai ser fonte de bênção e de vida.
Deus hoje. A sua boca vai ser fonte de bênção e de vida. Declara para Ele hoje. Tira do seu coração as más notícias, a ira. Eu preciso perdoar, perdoa. Eu preciso deixar Deus entrar na minha vida. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus fazer na tua vida. Não adianta. É físico. A física diz que 2 corpos não habitam no mesmo lugar. E o Espírito de Deus não habita onde tem isso. O Espírito de Deus não habita aonde tem um coração cheio de mar. Notícias ruins. Eu nunca gostei de ver filme de terror. Porque todas as vezes que eu vi um filme de terror, eu sonhava com aquilo. Hoje eu tenho enchido a minha boca, a minha vida, com coisas que têm me feito chegar diante de Deus. Então, nessa noite, vamos declarar a bênção sobre as nossas vidas. Vamos andar em conformidade àquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos declarar. Está doendo? Tá. Mas vamos declarar, Senhor, Tu és o Deus que cura. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Vai no íntimo do seu coração agora. Vai dentro de você agora. Começa a analisar a tua vida agora. Como é que tem sido a sua vida dentro da palavra? Como é que você tem profetizado a palavra? Como é que você tem profetizado por Deus? Comece a trazer à existência alguém que você precisa de repente pedir perdão. Começa a olhar e falar dentro de você, meu salário não dá para nada. Comece a pedir a Deus perdão por isso. Comece a pedir perdão porque aquela vizinha se levantou contra você. Você trouxe até palavra de maldição sobre a vida dela. Comece a declarar para Deus nessa noite bênção sobre a vida dela. Que haja salvação na casa dela, que haja libertação na casa dela, que haja o agir de Deus na casa dela. Porque Deus, Ele entra na divisão da alma, juntas e medulas, coisa que ninguém consegue chegar, Deus consegue chegar. E Deus está de braços abertos nessa noite, falando contigo assim: olha, eu estou pronto para perdoar. Estou pronto para trabalhar na tua vida. Estou pronto para te encher. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, entra em cada coração, entra em cada vida nessa noite. Faz a tua obra, faz o teu querer, Pai amado, sobre a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, Pai. Até aqui erramos porque não tivemos de repente conhecimento, mas a partir de agora temos o conhecimento daquilo que o Senhor quer para nós. Pai, trata com cada um nessa noite, trabalha no coração de cada um nessa noite, entra nessa noite com providência na vida de cada um, faz a tua obra, Pai amado, no coração de cada um, restaura, Senhor. Restaura o lar, restaura a família, restaura a casa. Pai amado, Senhor, onde o inimigo entrou a brecha, achou uma brecha, tampa a brecha nessa noite, Pai. Mostra o teu filho a brecha, mostra a tua filha a brecha onde ele entrou, Pai. Para que teu filho venha, Senhor, fechar a brecha. Deus, visita agora. Visita cada coração, a cada vida. Visita cada mente agora, Pai. Aquele que está com medo, aquele que o medo entrou, instalou, o Senhor repreende agora.
Aquele que diz que não vai ser nada, não vai chegar a lugar nenhum, não vai ser ninguém. Eu profetizo daqui para frente, Pai amado, haja transformação, Deus. Haja salvação dentro do seu lar, na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe rica e